Olá, muito boa tarde, um bom sábado para nós todos. Estamos aqui para mais uma edição do Aqui e é Já. O tema de hoje, segurança internacional. Para debater esse tema, Rubem Dario Rossano, advogado, uruguaio, e o professor Flávio Lira. Convidamos todos a interagirem conosco, participem, façam perguntas, façam comentários, compartilhem a live. Também no Facebook, envie seu link para amigos nos grupos. Eu vou começar trazendo, já que estamos gravando hoje em Rivera, com o advogado Rubem Rossano. A segurança internacional, quais são as atuais ameaças que se apresentam, que se configuram para esse tema na atualidade, advogado? Eu previamente queria referir-me ao conceito de segurança, quando se requebraja a garantía de los derechos, y expresar que el proceso de ampliación de la esfera protectora de los derechos de garantías y derechos individuales finalizado con la Segunda Guerra Mundial muestra sus primeras muestras de desaceleración en la década de los 70, principalmente en el occidente europeo. Diversos factores políticos y sociales son los causantes de ese fenómeno. La aparición del terrorismo de Estado en varios países de Europa. En cuanto a las causas de la inseguridad en este momento, en el mundo, en el contexto internacional, yo digo que no es una sola, son varias. Yo miro fundamentalmente la violencia estatal que representa el neoliberalismo en los diversos gobiernos, tanto de Occidente como de América Latina. Pondría como ejemplo el gobierno de Trump de Estados Unidos, un gobierno homofóbico, misogínico, que es contrario al acuerdo del clima mundial, y también señalaría la política en Brasil, por ejemplo, reciente la quema del Amazonas y la posición de los asesores o ministros del gobierno Bolsonaro, donde dicen que el tema climático es una concesión de los marxistas. Veo en esto un gran peligro de seguridad, pero para la población, como sucede en Colombia, con el asesinato periódico de activistas por los derechos humanos. Pero quiero poner énfasis que la seguridad no es un problema solo de nosotros o del gobierno, sino que es un problema de todos. Obrigada. Quero salientar que é importante que participem, façam considerações, comentários, fiquem à vontade para interagir conosco. Professor Flávio, fique à vontade para fazer a referência a esta primeira pergunta, o que é a segurança internacional e quais as ameaças que ela sofre. Certo, obrigado, Leda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite aqui de todos e parabenizar a todos aqui pelo projeto. É um projeto pioneiro que deve seguir, né, em relação a essa integração, não somente num plano acadêmico, puramente acadêmico, mas também, eu acho que societal, que nós da fronteira devemos sempre, acho, investir bastante nessa nossa integração do ponto de vista de compartilhar nossas ideias também. Então, assim, eu acho que o doutor Rossano falou muito bem, né, em relação ao contexto aqui histórico no qual nós vivemos, então vou ser bem breve, né? Basicamente essa é a minha área de especialidade de segurança internacional, e o que a gente tem nela, para sair do puramente acadêmico, é basicamente simplificar o mundo antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode falar que antes da Segunda Guerra Mundial a gente estava tendo uma redefinição de pensamento de ameaças, forma de se fazer guerra, né? E a Primeira Guerra Mundial meio que marcou uma inflexão em como que a gente enxerga ameaças no cenário internacional, porque na Segunda Guerra em especial nós vamos ter uma ampliação da escala de destruição, né, que os estados podiam infligir em outros estados e em outras populações. Então a gente tem um mundo começando depois da Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria. Na Guerra Fria você vai ter uma bipolarização aqui da política mundial, e eu vou ser rápido aqui, só para a gente chegar na conclusão rapidinho como que o mundo está hoje, né? Mas durante a Guerra Fria a gente vai ter dois polos, acho que boa parte de nós sabemos disso, Estados Unidos e União Soviética, e o fato de haver dois polos fazia com que o mundo fosse, de certa forma, mais estável. Estou colocando várias aspas aqui, mas mais estável, sem grandes guerras, sem grandes conflitos, ou com conflitos bastante previsíveis no modus operandi aqui.
cai o Muro de Berlim, termina a Guerra Fria, aí a gente entra no mundo como a gente está agora, que a gente ainda tem dificuldades de definir, a gente só chama de mundo pós-Guerra Fria, ainda não existe uma definição consensual sobre isso, e nesse momento a gente passa a ter novos problemas de segurança, que não são mais estados contra estados, uma ideologia contra outra ideologia, né, querendo, na verdade, colocar a sua hegemonia conceitual securitária mundo afora. Agora a gente tem uma pulverização de ameaças, e essas pulverizações vão além do Estado. A gente vai ter estados que são vistos como estados mais agressivos, menos agressivos, mas além dos estados a gente vai ter o aumento da importância de grupos terroristas, o aumento da importância de grupos criminosos que sempre existiram durante toda a história, existiram durante a Guerra Fria, mas depois da Guerra Fria eles passam a ser forças cada vez mais importantes. E é nesse contexto que a gente se encontra. Nesse contexto, como o doutor Rossano muito bem colocou, a gente tem a emergência de certos fenômenos de ameaça à segurança que faz com que certas lideranças também bastante controversas se utilizem desses acontecimentos, desses fenômenos, para angariar poder. Então, de uma maneira bem sucinta, é isso. O que a gente se encontra hoje, né, a gente se encontra num momento de pulverização do poder aparente dos estados, que ainda continuam muito poderosos, é claro, mas grupos criminosos, grupos terroristas, grupos teoricamente antissistema, se apresentam como alternativa interessante aí à maneira como o mundo é montado, e a gente tem muita dificuldade de colocar em hierarquia o que é mais perigoso hoje, qual que é a ameaça principal, porque a gente tem esse sistema multifacetado, né? Então é dessa forma que eu abriria aqui a conceitualização de um tema que é complexo, mas que toca a nós todos. Eu também tenho uma definição aqui para segurança internacional. É constituída de medidas tomadas pelas nações e organizações internacionais para garantir a sobrevivência mútua e a segurança. Essas medidas incluem a ação militar e ações diplomáticas, como tratados e convenções. Eu gostaria de dividir com os senhores a diferença entre essa segurança e como é que ela pode se dividir entre defesa e segurança. A diferença, então, entre defesa, que os estados se estabelecem como defesa para a segurança. Bueno, son dos aspectos que tienen que ver con el cometido de repente de las fuerzas armadas de cada país. Por ejemplo, en el Uruguay definiríamos las Fuerzas Armadas, los militares por un lado y la policía por otro. Las Fuerzas Armadas tienen por objeto la defensa del orden exterior y la policía el orden interior. Como yo decía anteriormente, luego del fenómeno del terrorismo, en varios países de Europa, a partir de ese momento surge un retroceso en la normativa garantista. El énfasis se centra en la seguridad interna que reclama la intervención penal del Estado, fundamentalmente en cuanto a las fuerzas asignadas a las fuerzas de seguridad interna. Por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos un fenómeno que la seguridad interna, hoy existe realmente un problema de seguridad, no hay que soslayarlo. En Uruguay tenemos 200.000 familias que delinquen, pero fundamentalmente queremos destacar que el impulso de la gran prensa, de los medios de comunicación, que ya Chomsky decía, en Uruguay tenemos a Faraone, Jorge Faraone, un gran ensayista, un gran autor sobre los medios masivos de comunicación, y el Poder Legislativo, bajo esa presión, como decimos, al grito de la hinchada, ha legislado en normas represivas de carácter penal que no han solucionado la solución de la seguridad interna. Por ejemplo, se editaron primero una ley de seguridad interna de seguridad, donde se crean delitos y se aumentan las penas. Esa ley fue insuficiente. Nuevamente se edita otra ley. ¿Cuáles son las consecuencias de esas leyes que aumentan los delitos y crean nuevas penas? Aumentan los delitos y se quitan facultades al Poder Judicial, a los jueces. Eso es una gran violación de la separación de poderes en nuestro país, yo pienso. Por ejemplo, la Constitución de la República establece que las penas de prisión son de 2 años, de penitenciaría son de penitenciaría serían de más de 2 años. Una pena de más de 2 años, un juez, mejor dicho, con una pena de 2 años de prisión puede excarcelar a una persona que está privada de libertad. Pero con 2 años o más de 2 años ya es una pena de penitenciaría y le veda la posibilidad al juez de liberar a esa persona. Como consecuencia de ello, tenemos el hacinamiento de las cárceles que nos sirven para reeducar
ni para asegurar la profilaxis de delito como establece la Constitución. Obrigada. Olha, está conosco o Dagberto Lula Reis. Ele gostaria que o professor Flávio explique o que representa especialmente o governo Bolsonaro e sua política para a segurança, especialmente na América Latina. Bom, Dagberto, essa é uma ótima pergunta, porque a gente ainda está tentando desvendar o que significam as políticas e os posicionamentos do governo Bolsonaro em relação à segurança no nosso subcontinente, no Cone Sul, na América do Sul em geral, e no próprio subcontinente latino-americano. Embora a gente ainda não consiga dar uma explicação total, que a gente não tem um distanciamento histórico disso, dá para ver algumas tendências e fatos que têm acontecido, que são bastante sintomáticos de um novo posicionamento que o Brasil tem tomado aí depois da Onda Rosa, que é essa Onda Rosa, os governos de esquerda que assumiram o poder na América do Sul, durante os anos 2000 em especial. Agora a gente está tendo uma guinada conservadora aqui na América do Sul, e essa guinada conservadora, de maneira geral, é uma guinada que se alinha geopoliticamente aos Estados Unidos. Isso não é novo, né? O Brasil, de certa forma, mais ou menos, sempre foi alinhado dos Estados Unidos. Eu digo mais ou menos porque nunca saiu da órbita de Washington. Mas hoje o que nós temos, na minha visão, é uma adequação quase que unilateral do Brasil em relação às demandas de Washington. Eu digo unilateral, em especial me focando na falta de reciprocidade que o Brasil exige, né, em relação à contrapartida aqui, por exemplo, do ponto de vista de política migratória, de ações de política externa de maneira geral. E como a gente teve na anedota dos vistos, né, que não precisa mais de visto americano para entrar aqui, a gente ainda precisa de visto americano para entrar de visto para entrar nos Estados Unidos e tudo mais. Para nossas políticas de segurança continentais ou subcontinentais, eu só adianto o seguinte, eu vou tentar me ater nesse ponto, que é o seguinte: nós tivemos durante os governos da Onda Rosa na América do Sul uma construção de confiança, que é um processo interessante que a gente trabalha em segurança internacional, construção de capacidade de confiança ou de confiança mútua entre países que muitas vezes historicamente tiveram problemas de segurança, né? Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, países do Pacífico. Foi criada e se desenvolveu durante essa Onda Rosa, durante os anos 2000 e começo dos anos 2010, uma nova tradição de mutualidade securitária, né? Em especial com a criação da Unasul e do Conselho de Defesa Sul-Americano, que a meta dessa instituição é que, independentemente dos governos que assumissem, haveria um concerto de segurança e defesa entre essas nações. Mas o que a gente vê hoje é que essa iniciativa da Unasul e do CDSA, Conselho de Defesa Sul-Americano, foi bastante ideologizada no seguinte sentido: parece que somente governos dessa Onda Rosa tinham um real interesse em criar um concerto securitário regional. Agora a gente está vendo isso caindo, né? A Unasul perdendo importância, a CDSA perdendo importância. Talvez outra instituição ou outra iniciativa institucional tome esse lugar, mas ainda é cedo para saber o que vai ser. Para o Bolsonaro em especial, com certeza o que a gente pode esperar até o presente momento é um alinhamento quase que incondicional à política de defesa norte-americana para o continente americano. Eu quero insistir em que participem conosco, interajam, façam perguntas, façam comentários acerca do tema que debatemos com o professor Flávio Lira e com o advogado Rubem Rossano, desculpa. Muchas gracias. Siguiendo con lo que venía diciendo anteriormente, que desde el inicio del proceso de transición democrática en nuestro país y a partir del gobierno del Frente Amplio, la seguridad pasa a ser de un tema coyuntural a ser un centro de obsesión de la derecha y de los medios masivos de comunicación. Que yo digo que los medios masivos de comunicación, como están, cuyos propietarios son los zares de la economía, son en realidad partidos de oposición. La represión es la última medida que apela un gobierno o un sistema para buscar las soluciones a los conflictos de la sociedad. Los conflictos de la sociedad se resuelven mediante el diálogo y la participación. Lamentablemente, hoy en Uruguay lo que hemos visto es que se ha apelado fundamentalmente a la represión, ya amplificado por los medios masivos de comunicación, por manifestaciones convocadas
por personas aliadas con la derecha, y es una política neoliberal que se alía, que concluye alianzas con el propio fascismo. Y en ese desarrollo queremos vincularlas con el problema religioso, como plantea una internauta. El problema religioso es que eso encuentra, yo pienso, su fundamento y explicación en la inseguridad psicológica y económica de muchas personas que no tienen el suficiente esclarecimiento como para hacer un análisis de cuál es su situación real, su perspectiva de futuro. Y esas concesiones religiosas encuentran eco en esas personas y son utilizadas, son manipuladas, como vemos diariamente, por organizaciones criminales de personas que buscan en realidad un lucro econômico com essas pessoas. Compartilhe nossa live no Facebook, envie link para amigos nos seus grupos. Nós temos mais duas manifestações aqui. A Silvia Carambola nos pergunta, diz, me gostaria que comentassem sobre a questão da segurança e a excusa para a regressão e o domínio religioso, e assim ao conservadorismo e a falsa moralidade. E o Rubens Silva nos diz, los maras em México, los paramilitares em Colômbia, las milícias em Brasil han creado um poder paralelo. La pergunta es, ¿son inevitables? ¿Llegarán al Uruguay? ¿Cómo queda la frontera de la paz a ese contexto? Le voy a contestar a Robinson Silva. La realidad es que en nuestro país, el ministro del Interior, el jefe de policía, ya habían previsto hace mucho tiempo que en Uruguay oportunamente se iban a instalar grupos de narcos. Y así sucedió en la realidad. Han tenido el dominio de varios territorios, pero gracias a una política del gobierno llevada adelante fundamentalmente por el próximo ministro del Interior, si gana nuestro candidato Martínez, hicieron varios operadores que se llaman operadores en Casaballe, donde los narcos tenían extorsionados y habían usurpado la vivienda de los pobladores. Se consiguió hacer allanamientos, incautar drogas. También la UTE pudo regularizar la situación de personas que estaban, entre comillas, enganchadas, para que regularizaran su situación, y luego de resuelto el problema se entregó las casas a sus legítimos propietarios, inaugurando la normalidad y la estabilidad. Pensamos que un gobierno con seriedad y responsabilidad, y apelando al diálogo y aplicar las normas vigentes, va a lograr evitar ese problema. Pero tengamos presente que el terrorismo, que el narcotráfico hoy son un problema real. Uruguay es un país de tránsito de la droga. Obrigada, Rosana. Rosana, é importante referir que estão conosco também a Janice Cunha e o Paulo Bungles Lula da Silva. Professor, o senhor quer fazer alguma consideração a respeito? Da possibilidade dessas ameaças chegarem à fronteira da paz, que já se instalam na América Latina? Claro, claro. Embora não seja a minha área de especialidade, né, segurança aqui na fronteira, eu acho que isso é um fenômeno, como o doutor bem colocou, que é continental. E na América do Sul, em especial, eu tenho uma certa dificuldade de ver como que o Uruguai ficaria alheio a isso durante muito tempo. Você tem Brasil já caindo na mão dessas... Bom, já está sob milícias há muito tempo, né? E milícias aqui das mais pesadas facetas. E a Argentina também, né? Outros países da América do Sul. Como o doutor falou, o Uruguai é um país de trânsito. Sendo um país de trânsito, é muito difícil que ele fique alheio a tudo isso. O que eu só frisaria, já que não é a minha área de especialidade, é o quanto eu creio e espero que o Uruguai seja habilidoso nas suas parcerias internacionais para fazer com que essas ameaças não cheguem aqui, né? O que o Uruguai, eu acho que essa deve ser uma discussão real interna dentro do Uruguai, que tem uma tradição democrática, eu imagino, uma participação democrática bem mais forte do que no Brasil em relação à população civil. O que deve ser discutido dentre a população e iniciativa, população e políticos, para que haja um aumento real da segurança dos uruguaios, na segurança aqui na fronteira, claro, mas na segurança dos uruguaios de maneira geral, sabendo que existem dois países altamente instáveis do ponto de vista criminal, como o Brasil e a Argentina. O que o Uruguai pode fazer, né? E eu acho que não tem como essas decisões serem alcançadas
sem uma discussão, no mínimo, trilateral entre esses países. Mas infelizmente, eu acho que o Uruguai, espero que se mantenha forte nesse aspecto, mas eu acho que está numa posição muito delicada, porque a gente tem o aumento do crime organizado no Brasil e na Argentina, e no Brasil com os grandes comandos e facções prisionais, fazendo embaixadas agora em presídios de outros locais, né, tanto do Paraguai, da Bolívia e, acredito eu, talvez do Uruguai também. Preciso estudar um pouco mais isso, mas não seria uma surpresa. Obrigada, professor. Importante referir, conosco também a Giovana Gabriela Bardésio. Ela pergunta: estamos acostumados a pensar a segurança somente como algo físico, material, palpável. Questiono os participantes quanto à segurança virtual e os tipos de delito que são engendrados a partir dessa matriz tecnológica. O senhor quer responder? Professor Flávio. Sim. Certo, essa pergunta foi do Cleiton, né? Cleiton Portilho? Isso. Então, Cleiton, claro, a segurança ela é um termo abstrato. Por mais que possa não parecer, ela é um termo abstrato e ela... O que a gente chama de objeto referente de segurança vai mudando através do tempo. Como assim? A gente pensa em segurança, a gente automaticamente pensa em ameaça. O que está sendo ameaçado? E o que está sendo ameaçado pode mudar com o passar do tempo, ou o que é considerado como algo mais passível de ser ameaçado vai mudando com o passar do tempo. A gente tem uma tradição em estudos de segurança, vindo em especial da Escola de Copenhague, que diz que você falar o que é uma ameaça é um ato de poder, é um ato político. Então, por exemplo, eu posso, de repente, por uma série de razões, lógico, não é do dia para a noite que eu posso fazer isso, mas eu posso dizer que o abigeato é uma grande questão de segurança aqui na fronteira. Roubo de carros, contrabando, ou eu posso falar, vamos supor, que é o que se discute muito hoje, que questões climáticas, catástrofe ambiental, isso pode ser um problema de segurança. Ou seja, eu vou mudando de acordo com o que é considerado passível de ser ameaçado, causando um mal-estar naquela população ou causando uma vulnerabilidade naquela população. A sua pergunta diz respeito em especial à segurança virtual e é a nova fronteira do que nós estamos tentando definir dentro de segurança internacional, do que de fato é perigoso hoje em dia, né? Então, a gente tem do nosso lado sempre aqui os nossos celulares, a gente tem o nosso computador, a gente está sendo filmado aqui por câmeras e máquinas o tempo todo, que não somente fazem esse trabalho e esse favor para nós, mas também nos tornam vulneráveis. Tudo que facilita a nossa vida em relação à tecnologia também nos torna vulneráveis em algum aspecto, porque nós ficamos dependentes daquilo. E no caso dessa tecnologia, o que acontece? São os dados. Os nossos dados, eles são, na verdade, a moeda de troca, moeda literalmente, elas têm valor aqui para essas empresas. O Facebook está transmitindo a gente assim, uma plataforma fenomenal, a Google, uma plataforma fenomenal, mas a gente está dando algo em troca para eles, que é a nossa imagem, são os nossos dados, são os nossos desejos, que depois vão ser comercializados, e por serem algo dados, eles podem ser cooptados, roubados, transferidos ou utilizados por terceiros, sem a nossa permissão, e dois, de maneira escusa aqui, para inclusive causar danos para nós ou para terceiros também. Então, de fato, é uma área nova de preocupação em segurança internacional, segurança cibernética, segurança virtual que está crescendo e com certeza é a nova fronteira e a gente precisa se preocupar muito com isso. Isso não é só um detalhe, não é só a gente ligar e desligar o nosso celular, tem muito mais em cima disso, porque são os nossos dados, a nossa privacidade, os nossos desejos, os nossos gostos que estão sendo comercializados, estão sendo colocados num âmbito que podem ser utilizados para algo maior do que a gente tem controle. Queria fazer um aporte em portunhol ao que disse o querido professor. Realmente hoje nós vivemos um século XXI, um processo tecnológico muito avançado. Agora, o Uruguai, por exemplo, pode ser um exemplo disso, na medida que nós temos, que se denomina aqui no Uruguai, a bancarização obrigatória. Que é isso? Que todos os nossos dados estão nas redes sociais e são expostos e podem ser vistos por criminais. No obstante, no Uruguai nós temos a tranquilidade que temos uma polícia que tem um departamento especial que se encarrega dos delitos informáticos. Então, penso que na medida em que se reforce a vigilância e a investigação para combater esse delito, podemos estar mais tranquilos, não obstante o avanço das redes. A economia em recessão, na atualidade, quase que mundialmente, ela implica num novo panorama para a segurança internacional?
professor? Ela é um novo ingrediente? Eu acho que sim. Eu acho que quando você está em crise, qualquer que seja a crise, né, a crise econômica, o principal tipo de crise que a gente tem, talvez, ou um dos principais tipos de crise que nós temos, engendra redefinições em todos os aspectos, em especial, de novo, ao que é ameaça. No contexto de crise econômica, o que é mais emergencial? Com o que nós devemos nos preocupar? Né? De novo, vamos pensar em ameaças tradicionais. Terrorismo, criminalidade, ameaças à integridade física. Para além disso, a gente vai incluir o quê? Segurança alimentar, a gente vai incluir segurança ambiental. Como nós estamos em crise, e essa crise já vem de um certo tempo, né? Crise, eu acho que de conceitos aqui definidores do objeto de referência da segurança internacional. A gente tem muitos bolsões, pessoas que acreditam, ou grupos que acreditam que é mais importante, mais emergencial a gente pensar em segurança humana, segurança alimentar, segurança ambiental. Essas são as reais ameaças à segurança da população ou das populações no globo, enquanto outros vão ter uma perspectiva um pouco mais tradicional, não dizendo que essas questões não são importantes, mas dizendo que ainda existe uma proeminência da segurança tradicional, das ameaças tradicionais. Estados pária, estados agressivos, grupos terroristas. Só depois da gente resolver isso que a gente consegue, então, se preocupar com outros elementos de segurança humana. Mas, prioritariamente, você precisa cuidar da segurança militar, segurança estatal. Então, se a gente quiser simplificar e dicotomizar de forma, de novo, bem simplista aqui, você vai ter esses dois lados e, num momento de crise, isso está sempre sendo debatido. Eu queria coadjuvar com o querido professor, no sentido que yo pienso que el triunfo del neoliberalismo en el mundo ha hecho que aumente el problema de la inseguridad, pero fundamentalmente para la población, porque lo que lleva el neoliberalismo es la ausencia total del Estado y el mercado, que sabemos que va a ser gobernado por banqueros, por empresarios, y que eso va a generar miseria y hambre en la población que va a reaccionar. Y quiero poner énfasis en lo que está pasando en este momento en Ecuador, Quito, donde las medidas llevadas a cabo por el presidente de la misma, Moreno, haciendo tratados con el Fondo Monetario Internacional, que significan un gran duro y masazo para la población, ha provocado la ira popular y un alzamiento popular, que ya lleva varios muertos fruto de la represión. Por eso yo culpo al neoliberalismo de ser uno de los factores principales de la violencia en este mundo, en este momento. Senhores, qual é a ameaça real que representa para nós hoje a questão da energia nuclear e atômica, tendo em vista o ideal da segurança internacional? A energia, primeiro eu queria dar um alô para Giovana, que eu vi que entrou uma aluna minha aí. A Viviane Teles está conosco também. Viviane Teles, Anne Cruz, perfeito, obrigado por acompanharem. A energia, ela representa em segurança internacional um elemento super importante, porque é meio chavão isso, tá? Mas não só a energia move o mundo, mas ela também é, por si só, uma mercadoria, muitas vezes, de grande valor. Petróleo é um exemplo mais claro. Petróleo, gás natural, carvão mineral. No caso da energia nuclear, ela, além de mover, né, ou gerar energia, em especial eletricidade, e nos países que a adotaram, ela também pode ser usada pelo processo de enriquecimento de urânio também para a construção de bombas atômicas através da fissão nuclear. Então, sabendo disso, o grande problema, e aí nós temos as agências internacionais que tratam de fiscalizar esse tipo de desenvolvimento de energia pacífica, é como que você controla um know-how que já existe na comunidade científica internacional para impedir que ele seja utilizado de maneira belicosa. E a gente só tem que confiar nos acordos e convenções e esses organismos que, infelizmente, hoje em dia, eu diria, estão sendo bastante desacreditados por essa onda meio ilógica, no meu ponto de vista. E o bom exemplo aí que a gente teve com o acordo Irã-Estados Unidos, União Europeia, que era um acordo que, por mais imperfeito que fosse, por mais que pudesse ter lacunas, garantia que o Irã não desenvolveria armas nucleares, né, ou, enfim, frearia um desenvolvimento aqui um pouco belicoso do Irã.
Mas isso passa uma mensagem, para além do Irã, para além da região, né, passa uma mensagem para o mundo inteiro de que a questão nuclear ela pode ser retomada a qualquer momento. Né? E o nosso presidente, inclusive, já flertou com a ideia, mais de uma vez, não de armamentos nucleares, mas de energia nuclear. Mas a ideia é que se a gente trabalha com energia nuclear como um elemento importante para compor a nossa matriz energética, que, se eu não me engano, 3% da nossa energia, da nossa eletricidade vem da energia nuclear, né? Em detrimento de outras formas, quer dizer que um tipo de modal que pode facilmente ser transformado em uma arma ou em um armamento, então isso pode vir a fazer parte do raciocínio de outros países também, criando aí um movimento perigoso. Então eu acho que é mais um problema que nós estamos enfrentando, mas em especial porque esses acordos de controle nuclear e também de controle armamentista de maneira geral estão sendo bastante denunciados, em especial pelos Estados Unidos, que têm saído desses acordos, tá? Não dando credibilidade a todo um processo histórico de construção de confiança. Vamos ler aqui mais algumas perguntas. A Vera Soares, há de fato um eixo do mal que ameaça a segurança internacional, ou isso é uma invenção de quem precisa de um pretexto para atacar a soberania do povo que detém aquilo que o imperialismo deseja, sobretudo o petróleo? A Vera também faz uma outra pergunta. Há a possibilidade de que, num futuro próximo ou de médio prazo, esses conflitos ocorram por conta da água? Previamente quería referirme al problema de la amenaza nuclear. Hoy yo pienso que en el mundo existe un equilibrio y que es muy difícil que exista una guerra nuclear, porque fundamentalmente Estados Unidos, que es el país más guerrerista y belicista que ha visto la historia del mundo, no tiene interés en un conflicto militar. Más, ha presionado permanentemente a Irán, la que por último ha salido del acuerdo, pese a las amenazas de Estados Unidos. También tenemos por otro lado la Unión Soviética, Israel, que son potencias que están totalmente armadas. Pero también debemos decir que la fuerza nuclear puede también servir para la paz. Con respecto a los ejes del mal, yo diría que sí, que Estados Unidos, el imperialismo, inventa ejes del mal para justificar su intervención. Por ejemplo, para apoyar el Estado más fascista que existe como Israel, no tiene reparo en calificar a la Palestina como un eje del mal, a calificar a Venezuela como un eje del mal, a calificar a Cuba como un eje del mal. ¿Cuáles son las pretensiones de Estados Unidos con respecto a esos países? Con respecto a Venezuela, no cabe la menor duda que es el petróleo de Venezuela por el cual Estados Unidos pretende intervenir. Con respecto a si van a venir por el agua, yo pienso que sí. La próxima etapa va a venir por el agua. Nosotros que estamos acá, arriba del acuífero guaraní, debemos luchar mucho por eso. Y tener presente una cita de Einstein que decía que no sabe cómo hacer la tercera mundial, pero que en la cuarta vamos a pelear con pedazos de palo. Professor Flávio. Eu concordo com o doutor. Eu acho que, bom, a gente vê isso durante a história, né? Se você tem poder, em especial poder em cima do discurso securitário, você qualifica determinados atores como bons ou maus. Eu sei que é maniqueísta, mas a ideia é ser maniqueísta. Então, nós somos os defensores da verdade, da liberdade, da ordem e assim por diante. Você vai ter aqueles outros inimigos que são os párias, né? E a ideia do eixo do mal aí, que vai ser potencializada pelo George W. Bush depois do 11 de setembro, meio que continua até hoje, né? Em estados que são menos cúmplices, estados que são menos cooperativos, e por causa disso eles representam uma ameaça. Isso é muito controverso, para dizer o mínimo, mas eu vou além, dizendo que na verdade é uma construção do discurso basicamente mentirosa, porque se você tivesse uma previsibilidade, né, do seguinte sentido, então, estados que têm tais e tais características, esses são estados maus. Estados que têm tais e tais características, esses são estados bons. Estados que têm tais características e são maus, ao se unir, ou enfim, ou ao compor um grupo, compõem esse eixo do mal. Mas é totalmente errático, como o doutor falou. Então, você vai ter estados que têm características muito similares a outros que estão no eixo do mal, mas que não são vistos como pertencentes a esse eixo. Para além, né, dos exemplos que o doutor colocou, eu gosto muito de citar a Arábia Saudita.
A Arábia Saudita, hoje em dia, é um dos maiores patrocinadores de terrorismo no mundo, né? A gente tem um movimento que é o Wahhabismo, eu estimulo aí quem estiver assistindo a procurar, se tiver interesse em terrorismo, que é um movimento extremamente reacionário, nem conservador, mas extremamente reacionário, de impacto geopolítico na região estendida do Oriente Médio, macro região do Oriente Médio, mas é um Estado extremamente apoiador de movimentos terroristas mundo afora, que é um dos maiores aliados dos Estados Unidos no mundo, e jamais a gente vai ter, pelo menos num tempo futuro próximo, alguma condenação dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita, que é um grande aliado. Um grande exemplo que a gente teve foi a morte do jornalista Khashoggi, né, na Embaixada da Arábia Saudita, que deveria, enfim, enojar qualquer pessoa decente, mas não houve uma condenação de fato dos Estados Unidos aqui, ou de várias potências ocidentais, deixemos isso bem claro, né? Então, demonstra, na verdade, como a questão dos valores ela é maleável e ela é bastante fluida, dependendo dos interesses. Então, acho que o teor da pergunta da Vera está bem correto. Isso aí é mais uma grande desculpa. Reafirmamos nosso convite para que interajam conosco, participem, mandando perguntas e fazendo considerações a respeito do tema desta tarde, que é a segurança internacional. Vamos a mais uma pergunta. A Vanine Fajardo pergunta: entendendo segurança internacional pela perspectiva de alinhamento ideológico, onde o cenário atual do Brasil explica a subordinação aos Estados Unidos? Qual o reflexo disso em termos de excesso de poder às forças de segurança civis e militares do país? Ok. Bom, só em relação ao alinhamento ideológico, né? Eu acho que a gente tem um problema sério aqui em relação às nossas forças de segurança no Brasil. Posso falar mais pelo Brasil, é claro, né? E talvez a gente possa conversar sobre o restante da América do Sul e o Uruguai em particular. Mas a gente tem algumas tradições nas nossas forças armadas e essas tradições elas não são tão simplistas assim. É um erro nós acharmos que as nossas forças armadas são automaticamente propensas a. A gente tem um grande componente, né, de pessoas dentro das Forças Armadas que têm perspectivas muito diversas. Mas a gente tem, lógico, grupos que são mais alinhados a uma lógica continental, talvez, enfim, de uma lógica continental mais norte-americana, mais americanófila. E para muitos desses membros das Forças Armadas, como os Estados Unidos sempre foram nosso grande aliado, é natural que ele continue sendo nosso grande aliado, então nós temos que, na verdade, fazer parte dessa lógica norte-americanocêntrica, né? E, por outro lado, você vai ter, sim, pessoas bastante contestadoras dentro das Forças Armadas, advogando por uma postura um pouco mais independente do Brasil, um pouco mais altiva, um pouco mais nacionalista, para usar o termo real do nacionalismo, que hoje está sendo tão vituperado, né? A gente tem grupos aí que se dizem extremamente nacionalistas e patriotas, na verdade são tudo menos nacionalistas e patriotas, né? Eles têm uma deturpação do termo aqui somente para causar efeito no discurso de massa, quando na verdade você tem defesa de políticas, aqui eu estou saindo da área militar, defesa de políticas extremamente contrárias ao interesse nacional. Isso não acontece só no Brasil, aqui na América do Sul, mas no momento o Brasil tá fazendo de forma muito mais forte essa venda, né, do que seria uma soberania nacional, por mais complexa e contestável que seja esse conceito de segurança nacional. Eu quero deixar bem claro que não é uma coisa definida e simples, né? Ela engendra uma série de outras questões, mas do modo tradicional a gente construiu uma segurança internacional em cima de uma política externa um pouco mais independente, altiva, multilateral, que é saudável para qualquer país, e agora a gente está perdendo isso de novo por causa da busca de uma nova subserviência que vai contra os interesses, mesmo tradicionais, militaristas, uma nova subserviência que vai contra os interesses do Brasil. Mais duas perguntas. O Clayton Portilho, ele afirma: está ótimo o programa, várias temáticas abordadas e que suscitam esmiuçar ainda mais o tema, que é hoje de segurança internacional. Parabéns aos envolvidos. Nós que agradecemos por estar conosco, Clayton. A Neila Alende dos Santos, antes de ser eleito, o presidente Bolsonaro advertiu que priorizaria as relações entre o setor da defesa e os Estados Unidos, e também com Israel. Essa preferência é um fato e aparece como uma marca da ruptura entre o antigo processo que projetou o Brasil como ator principal na geopolítica mundial
e o projeto atual, subordinando aos interesses do setor público-privado dos Estados Unidos. Em um contexto de permanente cerco militar contra a Venezuela, estabelecendo posições militares com bases e exércitos, etc., e a ameaça de intervenção humanitária. Qual o papel do Brasil na participação direta em uma possível intervenção na Venezuela? Dr. Rossano, ¿qué le parece? Es un tema que no es muy específico mío de Brasil, sería también para el profesor que tiene más capacidad y conocimiento que yo, pero yo digo que el gobierno de Bolsonaro evidentemente se apartó, digamos, de las concesiones, de la posición de Brasil que tenía anteriormente el gobierno de Lula, la posición misma del Itamaraty, en las relaciones exteriores. Brasil integraba el BRIC, que integraba Brasil, Rusia, India, China y Sudamérica, y tenía una posición dominante y de prestigio en el mundo. Nunca Brasil tuvo tanto prestigio en el mundo como con Lula en el gobierno. La llegada de Bolsonaro al gobierno, poniéndose como un siervo de Estados Unidos y a la vez de Israel, en la medida que Israel es el satélite privilegiado de Estados Unidos en el Medio Oriente, cambia mucho la política de Brasil. Ahora, yo pienso que eventualmente Brasil puede ser un peón de Estados Unidos en una eventual intervención a Venezuela. Pero yo pienso que no le van a dar las fuerzas para enfrentar a Venezuela en un ataque armado, porque Venezuela hoy está muy protegida fundamentalmente por la Unión Soviética y armada y con el apoyo de la misma. Con el resto lo dijo el profesor, que tiene mayor capacidad que yo con respecto al tema. Professor Flávio. Em relação aos tópicos aqui elencados pelo doutor, eu acho que faz um certo sentido, né? A gente pode problematizar uma série de questões no fenômeno venezuelano aqui, desde questões de política interna do governo Maduro, né, o modus operandi do governo Maduro e também o que isso significa para o povo venezuelano e para os países da região. Mas é interessante perceber que a Venezuela é muitas vezes colocada como um país componente desse eixo do mal, eu estou colocando, lógico, entre aspas aqui, mas a gente vê novamente como ela tem uma participação simbólica importante no nosso continente por ser inimiga. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente deve frisar aqui. Eu acho que quem tem interesse nessa temática deve ir atrás, porque a questão venezuelana é extremamente complexa, né? Tanto interna quanto externamente. Mas, de certa forma, é um pouco interessante ter um Estado que aparenta não estar dando certo, um Estado falido. Sei que são todas adjetivações aqui bastante controversas, mas a gente tem aqui perto de nós, no continente americano, um país que aparentemente não está dando certo ou deu errado o seu projeto, e como deu errado, então potencialmente a gente pode utilizar alguma questão fora, né, tomar uma atitude fora do normal, talvez para uma intervenção, talvez para uma intervenção humanitária, como coloca aqui a Neila. Mas é importante, só para não sair muito do teor aqui, como existem várias esferas de operação aqui dentro desse fenômeno em política exterior. Apesar da Venezuela ter todos esses atritos com os Estados Unidos e agora com o Brasil, como o doutor falou muito bem, isso é recente, né? O Brasil e a Venezuela tinham uma relação relativamente boa até certo ponto. Para além da ideologia, é muito interessante, se você vai ser pragmático em política externa, você deveria tentar ter uma relação boa com todos os seus vizinhos e não ser belicoso e ter uma animosidade logo de cara, como está se tendo a partir do começo desse ano no Brasil. Mas apesar da gente ter esse antagonismo, ainda assim a Venezuela vende muito petróleo para os Estados Unidos. Ainda assim, os Estados Unidos são um dos grandes compradores de petróleo da Venezuela. Então, existe uma rede de dependência e codependência de vários atores, tá, que complicam essa tomada de decisão, né? Por que os Estados Unidos não invadem a Venezuela, né? Moscou tem uma aliança com a Venezuela um pouco, né? Já demonstrou isso. China parece que talvez não ficaria muito feliz com essa intervenção, mas a China tem tradicionalmente uma postura mais afastada de quaisquer problemas internacionais mais sensíveis. Mas sim, a Rússia demonstrou algum apoio aí à Venezuela, não totalmente explícito, mas isso mostra que talvez não seja tão fácil assim haver uma intervenção militar na Venezuela. Até isso é uma coisa muito pessoal, que se fosse
somente uma questão militar, uma decisão militar, e a Venezuela não tivesse muito interesse já dentro dela, que faz essa intervenção potencial bastante complexa, talvez essa intervenção já tivesse acontecido. Porque por mais profissional, por mais, né, treinado que seja o exército venezuelano, a gente pode comparar com as Forças Armadas norte-americanas, né, talvez já desse para ter dado um susto. Por que isso ainda não aconteceu? Eu acho que é bem complexo que a gente pensar em quais interesses estão envolvidos na questão venezuelana. Não é somente de dentro da Venezuela, não é somente de dentro dos Estados Unidos, é internacional, como o doutor falou, e uma rede de alianças que se forma num momento em que está começando a haver novas contestações no subcontinente sul-americano. O Equador é um bom exemplo. Quão livres estão esses grandes estados para simplesmente intervir, tá? E, por fim, eu só falo o seguinte, tá? Na eventualidade, isso aqui é somente uma previsão rasa da minha parte, mas se fosse haver uma intervenção na Venezuela militar, eu acho muito improvável que as Forças Armadas norte-americanas fizessem isso elas mesmas, né? Provavelmente usariam alguma força aqui da região como proxy para fazer essa intervenção, para que elas mesmas, as Forças Armadas norte-americanas, não precisassem sujar as mãos. Então, isso ainda está para ser visto. Conosco estão Débora Sinara Raimundo, que parabeniza pela condução e pela participação dos nossos convidados, o advogado Rubem Rossano e o professor Flávio Lira. A Vera Soares e o Conselho de Segurança da ONU garanta alguma segurança para o mundo? Eu emendaria com a Vera e perguntaria, já nos aproximamos, né, da reta final do programa, esses conflitos internacionais e a nossa falta de habilidade na diplomacia atual do Brasil, que implicações isso traria para o nosso convívio de fronteira, para nossas circunstâncias de vida aqui na fronteira? Trazer para a nossa realidade, né, a nossa dificuldade da diplomacia e os conflitos internacionais persistentes. Con respecto a la misión de la ONU, yo pienso que la ONU está, en primer lugar, está ubicada geográficamente en un mal lugar. No puede estar en Estados Unidos, porque Estados Unidos veta reiteradamente las personas que van a ingresar a la ONU, y eso no puede ser. Pero la ONU está dominada, si bien por una Asamblea General que no tiene una votación, digamos, ejecutiva, está dominada por el Consejo de Seguridad, donde cualquier resolución que pueda afectar los intereses de Estados Unidos o intereses de los Estados mayores son vetadas. Yo pienso que la seguridad del mundo, de la población, es el propio pueblo organizado con sus dirigentes. Igual que la OEA, como fue definido en su oportunidad como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, de colonización de Estados Unidos. Se existió en Vietnam, se existió una derrota de los franceses y de los Estados Unidos por Ho Chi Minh, se existió una Cuba heroica que resistió la intervención, los embates y el bloqueo de Estados Unidos, no es por la ONU ni por la OEA, es por la lucha de un pueblo consciente y organizado. Professor? Em relação à ONU, ela é uma organização que cresceu demais e está grande demais para a gente poder fazer qualquer tipo de simplificação. E você tem vários órgãos dentro da ONU, né? Que, lógico, o principal dele em termos executivos é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança da ONU, ele é justamente aquilo que a gente estava falando no começo do programa. É o concerto, com C, dos vencedores da Segunda Guerra. Ou seja, nos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, você tem os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, o que muita gente vai acusar de anacrônico, ou seja, isso aí aconteceu há muito tempo. Em 1945 e até hoje a gente tem esses 5 países definindo boa parte da política global. Mas, de fato, eles são os países ainda em larga escala mais poderosos do mundo, em especial do ponto de vista militar e armamentista, né? Voltando para a ideia do armamento nuclear. Sobre se a ONU faz algo ou pode fazer algo, de novo, eu acho que depende da agência. Eu queria poder dar uma resposta simples, mas eu acho que a ONU ela é tão complexa hoje que você vai ter, dentro de uma mesma organização, agências e órgãos que são, por favor, olhem as minhas aspas aqui, pró-sistema e antissistema. Então, você vai ter agências como a Unesco, que são super críticas, condenam, por exemplo, o Estado de Israel, que é resolução atrás de resolução, condenando uma série de atitudes aqui controversas de Estados, que outros órgãos da ONU vão passar pano, vão
fazer vista grossa, né? É importante frisar, porém, que existe uma hierarquia de poder dentro da ONU. No topo está o Conselho de Segurança, e para bem ou para mal, muitas vezes para mal, é o Conselho de Segurança que define a agenda de segurança internacional de acordo com interesses muito estreitos, que são os interesses desses 5 países. Então, a ONU ela é complexa demais para a gente ter uma resposta específica sobre se ela faz mais bem ou mais mal ao mundo. Depende de qual âmbito a gente está trabalhando e depende de qual ação ela tem tomado, em especial no mundo pós-Guerra Fria, no qual ela se tornou, ao meu ver, ainda mais complexa do que ela era antes. Quero referir ainda mais a participação da Anne Cruz, que diz: Flávio Lira disse tudo sobre a questão da soberania nacional. O governo brasileiro não prioriza em nada a questão de soberania. É um entreguismo puro, submissão. E a Neila Allende dos Santos diz: o meio ambiente foi incluído na agenda de segurança internacional, ao constatar que também impacta as atividades humanas, tendo como referência principal a qualidade de vida e, consequentemente, a sobrevivência das populações. Está acontecendo agora, no Vaticano, o Sínodo da Amazônia, com forte denúncia ao retrocesso no Brasil nas questões de meio ambiente, principalmente na Amazônia. Qual o impacto disso para a política internacional brasileira? Nós nos aproximamos do fim, então a gente precisa fazer uma resposta breve para essas duas considerações e indagações dos nossos participantes. Yo pienso que el medio ambiente hoy es fundamental para el mundo. Es una cuestión, su cuidado, de vida o muerte. Y yo quiero recordar que frente a la aparición reciente de una adolescente, una sueca, que tuvo gran difusión en todos los medios de comunicación, no recuerdo el nombre de ella, pero quiero tener presente un discurso de 1992 de Fidel Castro en Brasil, durante el gobierno de Collor, donde en un magnífico discurso, un discurso que podemos decir premonitorio, Fidel Castro ya nos decía sobre la extinción del hombre y el problema de la naturaleza y el cambio climático. A questão ambiental talvez seja uma das mais emergenciais no mundo de hoje e existe de novo uma polarização anticientífica e antirracional sobre os riscos que representa o não cuidado com o meio ambiente, talvez até como uma questão de segurança. Como a Neila colocou, o meio ambiente foi incluído na agenda de segurança internacional, depende do país, depende da organização. Alguns países se recusam a tratar o meio ambiente como uma questão de segurança, ou cuidado com o meio ambiente como uma questão de segurança, outros fazem questão. E está aí um problema, então você não tem uma agenda, uma pauta unificada. Na minha visão, concordando aqui com o doutor, é impossível você pensar em êxito humano futuro, até num curto e médio prazo, sem prestar muita atenção na questão ambiental. A Amazônia é mais um exemplo do que está acontecendo, os incêndios lá, mas isso reflete 2 pontos. A ausência de uma agenda unificada para combate a ameaças ambientais no mundo, que enfraquece o combate a essas ameaças ambientais, e segundo, essa polarização. O pessoal pró-meio ambiente, anti-agenda ambiental ou anti-ambientalista, e nessa polarização você vai ter muita destruição sendo causada, dado que essas contendas impedem de novo a formação daquele primeiro elemento, que é uma agenda unificada, pautada na racionalidade científica, estudos científicos, uma série de consensos dentro da comunidade, ou quase consensos na comunidade, que deveriam ser levados a sério. Nós queremos ver a participação. Não, nenhuma outra pergunta pendente. Eu queria ver com os senhores alguma consideração final, algo que os senhores queiram deixar do tema, sobre o tema que nós não abordamos, uma abordagem diferenciada que se queira deixar para refletir. Primero, agradecer a participação dos internautas e pedimos que sigam participando e que se configuren e que se llegue mais gente a este programa, porque estimulan muchos de los panelistas y a todas las personas a probar, a plantear y estudiar los problemas que nos afligen a todos nosotros, porque nada de lo que nos es humano nos es ajeno. Yo quería fundamentalmente dejar presente algo sobre seguridad a modo de síntesis, es decir, que si nosotros analizamos el discurso hegemónico que cultiva y propone la cultura de emergencia, es que la inseguridad se debe a la hegemonía del régimen protector de derechos y garantías. Ese planteo es sumamente peligroso, ya que la consecuencia y solución es apartarse de las garantías y de los derechos individuales, y eso es fascismo. Y por último decir
uno de los problemas a resolver de seguridad interno, yo pienso que la policía tiene un papel muy importante en la consolidación del proceso democrático. Una policía profesionalizada, tecnificada, y destacar que el Uruguay ha sido en el gobierno del Frente Amplio que más ha protegido a la policía, a través de la ley orgánica policial, un código de procedimiento, salarios dignos, un sindicato, una policía con que pueden defender sus libertades y sus derechos. Professor. Já que o doutor falou muito bem do ambiente interno, como deve ser um ambiente interno saudável de segurança em relação às forças que são empregadas, eu vou me focar então no externo, nessa finalização, e não trabalhar com a questão da complexidade do tema de segurança internacional, mas como que ela deve ser pensada de maneira cooperativa. Então, a gente pensa muito de maneira antagônica, às vezes, né, sobre quem que são os inimigos da segurança, quem que, na verdade, está tirando proveito, quem que não tem interesse que problemas reais sejam resolvidos, como tráfico, violência, criminalidade de uma forma geral. Mas eu acho que nós devemos, o máximo possível, trazer os atores de segurança, tanto nacional quanto internacional, polícias, forças armadas, investigadores de maneira geral, população, estudantes, todos nós que somos atores ou sujeitos da segurança internacional, para discutir o que são ameaças reais à nossa vida, o que são ameaças à nossa existência comunitária, o que são ameaças aos nossos estados, aos nossos países. Se a gente não fizer uma discussão inclusiva, levando em consideração todos esses lados, a gente corre perder algum desses lados em um momento de polarização muito difícil no qual o mundo se encontra, e isso vai dificultar cada vez mais que propostas amplas, abrangentes, para os problemas de segurança reais, tá, sejam alcançados. Então, eu conclamo, né, se a gente pode fazer isso, pelo menos nós na fronteira aqui, a continuarmos esse tipo de discussão desde o ponto de vista integrador. É difícil você ter quem pensa diferente do seu lado, né? É complicado, é muito... causa ansiedade, causa um desconforto, mas é necessário porque desafia as nossas certezas, desafia as nossas ideias iniciais e premissas, e a gente precisa disso o tempo todo para saber o que de fato são ameaças e como que a gente pode combatê-las. Muitíssimo agradecida a todos que estiveram conosco, de algum modo participaram do programa, fizeram considerações, replicaram. Convidamos todos a estarem conosco no próximo sábado. Esse projeto se reproduz e se mantém aos sábados. Agradecer muitíssimo a presença do professor Flávio Lira, professor de Direito Internacional. Agradecer muitíssimo a presença do advogado senhor Rubens Rossano. Então, agradecer a todos que participaram, enviando perguntas. Ainda, por último, a Neira e o Rubson parabenizam os painelistas e a mediadora pela condução. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, tratar de um tema importante que tem a ver com a nossa vida também aqui na fronteira. Muitíssimo obrigada e uma boa tarde.